Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Hugo Sanches da Silva Picanço e eu queria te fazer uma proposta muito interessante. Você que vem me acompanhando aqui no canal, no YouTube, nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp, enfim, em todo o nosso painel, nosso portal de comunicação com você, eu queria te dizer o seguinte, que nós chegamos num momento muito interessante do concurso. Comissão formada, banca escolhida, então a qualquer momento, o edital do Ministério Público ele estará sendo publicado. E aí o que a gente pensou aqui? Você que vem me seguindo aí no YouTube, em todos os nossos canais de comunicação, não sei se você percebeu que eu coloquei lá dentro do YouTube algumas aulas de lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. E aí a gente criou um produto aqui inovador, tudo aquilo que eu já treinei de técnicas de coaching, de estudo, fruto da minha experiência, fruto da minha revisão, fruto da minha leitura. Eu respiro, gente. Como eu sou servidor do Ministério Público do Estado do Pará, eu passei tanto em 2004 para o cargo de auxiliar de administração, quanto em 2012 para o cargo de analista jurídico, eu pensei num produto muito interessante para você, que é o chamado Tudo da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará em 4 horas. O que eu vou fazer aqui? Em 4 horas, anote aí, em 4 horas eu te explico tudo que você precisa saber da lei orgânica para o teu concurso do Ministério Público, tá bom? O edital está muito próximo de ser publicado. Então, como isso é possível, Hugo? Pense comigo. O conteúdo da lei praticamente são 74 artigos, conforme o termo de referência que já foi divulgado pelo Ministério Público do Estado do Pará. Então, de 74 artigos, com regras de probabilidade, com regras de lógica, a gente começou a dar uma reduzida. Porque tem assuntos que não vão cair na tua prova. Poxa, Hugo, como é que tu sabe que não vai cair na prova? Porque o teu concurso ele vai exigir noções da lei orgânica, em que pese ser uma lei específica do Ministério Público, mas tem muito assunto lá dentro que você já pode descartar, porque vai te exigir um conhecimento que está fora do nível médio. Então, por aí, por si só, a gente já começa a tirar alguns assuntos. Então, aquilo que está desse tamanho, a gente vai diminuindo. Ou seja, por questões de probabilidade, por questões de lógica, a gente vai reduzindo. Depois eu passei no segundo filtro, que foi justamente as questões. Eu resolvi várias questões da FADESP, eu resolvi várias questões da própria banca da UFPA, fui em bancas similares que já promoveram concursos, entendi um pouco a filosofia de cobrança da banca CETAP e apliquei esse filtro, reduzi ainda mais. Então, que era 74 artigos, eu fui selecionando os temas mais importantes que o teu examinador pode perguntar nessa prova. E eu queria te dizer que o teu examinador ele não pode perguntar no nível de complexidade alto. Eu já venho falando isso aqui nos outros vídeos. Porque no mesmo dia que você vai realizar essa prova objetiva, que são 70 questões, vai ter uma redação e tudo isso em 4 horas. Então a tua prova, a meu ver, vai ser direta, ela vai direto ao ponto. É uma lei que ela é meio chata, ela é meio complexa, ela vai e volta, você tem que estar atento. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, tudo isso que você vem assistindo esses vídeos, eu reduzi ela para 4 horas. Só que aqui em 4 horas, pessoal, o que eu estou fazendo em 4 horas? Eu estou te ensinando e estou te dando tudo aquilo que o teu examinador pode perguntar. Então eu estou fazendo um resumo muito forte, eu estou fazendo um resumo extremamente fidedigno daquilo que o teu examinador pode perguntar com base no ambiente de provas que eu já resolvi. Eu queria te dizer que, como eu sou servidor do Ministério Público, eu respiro essa lei diariamente. Todo o tempo eu estou consultando essa lei. Eu já revisei, eu já estudei várias vezes, eu já fiz questões. Então, a partir disso, eu peguei aquilo que é mais importante, eu mapeei essa lei. Eu fiz vários mapas mentais. E a partir disso, o que eu quero fazer? Eu quero te explicar essa lei em 4 horas. Mas te explicar naquilo que é mais importante e aquilo que a tua banca pode perguntar. Então, por isso que eu estou fazendo essa oferta. Tudo da lei orgânica do Ministério Público em 4 horas. Eu estou te prometendo aqui nesse curso presencial, eu estou te prometendo destruir uma lei. É uma lei a menos que você vai estudar em 4 horas. Lembra que o teu concurso tem 9 disciplinas. Então, em 4 horas, eu garanto te passar essa lei de uma forma que você possa revisar, que você possa entender e quando chegar na hora da sua prova, você vai conseguir resolver as questões.
Tá ok? Então isso daqui, pessoal, é a nossa oferta que a gente está fazendo aqui. Dentro deste concurso, dentro desta disciplina, vai ser uma matéria a menos. E a partir disso, dessas revisões que eu fui fazendo, desses estudos, dos meus mapas mentais, eu passei a verificar o que é mais recorrente nessa lei. Aquilo eu entendi a engrenagem de funcionamento da legislação. E a partir do entendimento do funcionamento dessa engrenagem, eu pude fazer os mapas mentais, eu pude elaborar 25 questões com intensa capacidade de vir cair no teu concurso. Então, gente, se você participar dessa aula comigo, eu garanto para você que é menos uma dor de cabeça. Porque esse concurso ele não vai ser difícil. As questões não vão ser difíceis. Qual é o problema? É que é muito concorrido. É muito concorrido. Então, o que torna difícil esse concurso é justamente ser muito concorrido. Tá ok? Então, isso daqui é muito interessante porque você precisa otimizar o seu tempo. Imagina, você vai estudar uma lei em 4 horas. Estudar bem. Vou te dar mapas mentais, vou te dar 25 questões, a gente vai discutir, você vai ter a oportunidade de perguntar e você vai ficar mantendo aquele conhecimento. Porque eu vou te ensinar uma técnica poderosa de revisão. E eu já estou te explicando os mapas mentais que eu fiz. Ora, eu já li os 74 artigos, eu fui lá na lei, na parte de disposições gerais, eu vi a estrutura do Ministério Público, a Procuradoria-Geral, a Corregedoria-Geral do Ministério Público, o Colégio de Procuradores de Justiça, ou seja, eu analisei ela todinha e a partir disso eu peguei esta lei e resumi naquilo de mais possível, aquilo que é mais provável que a tua banca pergunte e te dou em 4 horas de assunto, tá bom? Olha só, gente. Você pode dizer assim, poxa, Hugo, mas isso não é para mim, esse concurso não é para eu não consigo, esse concurso eu não vou conseguir passar, isso não é para mim, é muito difícil, poxa. Não, pare com isso, porque pessoas comuns, pessoal, podem ter resultados extraordinários, tá bom? Eu lembro da minha própria história. Gente, pensa numa pessoa difícil para estudar. Eu sempre fui muito complicado, eu sou uma pessoa ansiosa. Então meu pai, desde cedo, amo meu pai, eu tenho assim, é o meu referencial, a pessoa que me deu educação, que me ensinou muitos valores, mas o meu pai tinha muita preocupação comigo. Ele achava que eu não ia conseguir galgar um cargo público ou um emprego sólido, enfim, ele tinha muita preocupação, isso é natural de pai. E aí, ele dizia muito para eu ser igual a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é médica, uma irmã que é super organizada, que estuda direitinho, que fazia as tarefas normais, que meu pai não precisava ficar chamando atenção, e isso acabou gerando uma série de consequências na minha pessoa, porque eu era o ponto fora da curva da família, em termos de estudo. Não tinha hábito de estudo, não tinha concentração, não tinha foco, dispersava muito rápido. E olha só, gente, e teve um momento na minha vida, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses problemas para eu poder estudar, que eu pensei assim, digo, poxa, eu preciso dar um novo rumo na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque como tá, não dá. Eu cansei de ser a ovelha negra, vamos dizer assim. E a partir disso, o que eu fiz, pessoal? Eu lembro como se fosse hoje. Em setembro de 2008, eu comecei a estudar. Eu disse, poxa, meu dia tem 24 horas. Eu não preciso estudar muito, eu tenho que estudar aquele ponto, eu tenho que estudar aquele conteúdo, aquele tempo, para que eu comece a ter hábito. Hábito é muito importante, gente. Você precisa ter hábito de estudo. Eu não tinha hábito, eu dispersava muito rápido. E olha que naquela época não tinha essa estupidez, essa loucura de informação que vem através das redes sociais. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a estudar 1 hora por dia. Então, religiosamente, eu começava a estudar 1 hora por dia. Então, eu fui avançando, aquela 1 hora com o tempo já começou a ser pouca coisa. E eu fui avançando mais 15 minutos, depois 20 minutos. Ou seja, hoje eu tenho um horário de estudo, no mínimo, pessoal, de 2 horas. Isso no mínimo, às vezes eu estudo bem mais. E assim, consegui algumas aprovações, consegui passar no concurso do Ministério Público. Isso desde lá de 2004, passei no concurso para auxiliar administrativo, o cargo que você está querendo galgar. Passei para o concurso de analista jurídico. Passei no concurso, pessoal, de analista ambiental em Macapá. Tá? Fiz vários concursos, várias provas. Então, isso que você está passando, essa angústia, esse estresse que você passa, essa ausência de resultados efetivos,
eu já passei por tudo isso. Eu quero compartilhar todas essas técnicas, todo esse sofrimento que eu já passei, que eu já tive, que você está passando, e eu posso encurtar esse caminho te dando o conteúdo de uma lei relativamente chata, complexa em 4 horas. E melhor, fazendo você entender, porque o lugar que você está hoje, eu já estive. E eu sei como é que funciona. Então, pessoal, a partir dessa mudança pequena de certos hábitos, eu consegui alguns resultados. E hoje, eu sou analista jurídico do Ministério Público do Estado do Pará. Fiz a minha parte, houve um esforço, mas consegui esse resultado. Então, nessas 4 horas aqui, gente, o que eu quero fazer? Nessas 4 horas nós vamos estudar a lei orgânica, naquilo que é mais importante. Então, os 74 artigos eu vou te dar em 4 horas, porque eu fiz uma síntese, mas uma síntese que a gente vai trabalhar junto. Tá ok? Eu estou te dando conteúdo e revisão e exercício num curso só de 4 horas. Vou te ensinar, vou te passar os meus mapas mentais. A gente vai discutir dentro dos meus mapas mentais. E a partir desses mapas mentais você vai evoluindo, você vai avançando. Vou te ensinar uma técnica de revisão poderosa. Revisão, gente, vamos colocar um exemplo rápido aqui. Quando você assiste uma série do Netflix, vem comigo aqui, você não assiste uma série do Netflix? O que acontece? Às vezes você está assistindo, empolgado, poxa, aquela série gostosa de assistir, de ver, caramba, que está mexendo comigo, e de repente você para de assistir. Quando você volta para assistir, o que acontece? Começa a aparecer uns flashes assim de 30 segundos, para você lembrar o capítulo anterior. O que eu vou te ensinar é como você deve fazer a sua revisão, porque depois dessa aula aqui de 4 horas, eu vou te ensinar como manter viva esta aula na sua cabeça, na sua memória até a data da prova, porque quando você necessitar acessar essa informação, você não vai ter problema algum, porque você vai lembrar daquilo que a gente conversou, tá bom? Eu percebi também na lei, gente, que essa lei, o ponto mais difícil dela diz respeito às atribuições. Quando você vai ver a atribuição do Procurador-Geral, do Corregedor-Geral do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, quando joga tudo lá dentro, como é que você vai diferenciar? Então, aqui nesse curso de 4 horas também, eu vou te dar macetes para você entender cada uma dessas atribuições. Um macete que você, fazendo essa pergunta para si, você tem grandes probabilidades de não se enrolar com relação à parte de atribuições, que eu penso que é o ponto mais complexo da lei. Então você vai saber diferenciar a atribuição do Procurador-Geral, do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, da Corregedoria e assim sucessivamente. E todas essas técnicas, nesse período de 4 horas, você vai aprender comigo. Então eu vou te ensinar essas técnicas. Imagine só, a gente vai estar destruindo o conteúdo de uma lei em 4 horas, não é verdade? E aí, raciocina comigo. Imagine se, depois de aprender essas técnicas, você começa a replicar nas outras matérias. Você começa a replicar na matéria de direito constitucional, direito civil, direito administrativo, regime jurídico único, conforme eu vou te ensinar aqui. Pessoal, você efetivamente vai conseguir brigar por uma das vagas. Então isso é muito interessante, porque você vai encurtar o seu caminho e você vai direto ao ponto. Então eu vou fazer um curso, que é esse presencial, onde você vai estar estudando justamente o seu ambiente, um ambiente onde o teu examinador vai começar a perguntar. Ele não pode fugir dali. Poxa, Hugo, como é que tu sabe? Por todos esses critérios, esses filtros que eu apliquei aqui. Mas você pode dizer, poxa, eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho dinheiro agora para investir, Hugo. Mas você precisa começar a fazer um custo de oportunidade. Gente, eu tive um problema sério de joelho. Eu tive uma lesão grave no meu joelho direito. E aí o que aconteceu? Eu precisava tomar uma atitude. Então eu comecei a investir muito em medicação, ia com o meu médico. Claro que tem que ir com o médico. Só que aí eu comecei a perceber que o tratamento não estava sendo eficaz. Até que chegou uma pessoa comigo e disse assim, Hugo, tu tens que ter um personal trainer para ajeitar o teu joelho, porque é uma questão aí da parte de educação física. Você tem que ganhar uma musculatura que vai proteger a sua articulação para você não sentir dor. Gente, eu fiz justamente isso. Eu gastava mais ou menos R$700 com medicação. Tem um valor pesado, pesado mesmo. E aí eu contratei uma personal que me ajuda muito. Então hoje eu consigo correr, eu consigo atravessar uma rua sem estar com dor, sem estar arrastando a minha perna. Isso é um custo de oportunidade. Tudo na vida tem um preço. Se eu não efetuasse o pagamento dessa personal, eu estaria com dor, estaria me arrastando, estaria triste. Então tudo na vida é assim. Você tem que aprender a fazer um custo de oportunidade. Então tem coisas na vida que tudo não tem preço.
né? Quando é a sua saúde, quando é a sua estabilidade financeira. Raciocine comigo, você vai fazer um investimento, mas esse investimento ele é temporário, pode ser um pouco elevado, mas se você obter o seu êxito, o que vai acontecer? É para o resto da vida. Até mesmo porque eu queria te lembrar que o Ministério Público do Estado do Pará, no horário de 8 às 14, ele está pagando o valor de R$4.000. Então um salário muito bom, ainda mais no país que a gente está, um país que tem uma série de limitações e trabalho hoje está difícil, gente. Então a gente tem que fazer o diferencial, a gente tem que investir e a gente tem que se esforçar. O segundo elemento que eu queria te dizer foi justamente que no final de 2018, em 3 semanas, gente, em 3 semanas eu consegui ser aprovado no mestrado na UFPA. E aí o que aconteceu na Universidade Federal do Pará? Que técnica eu fiz? Eu não poderia ser casa de ferreiro e espeto de pau. Então todas as técnicas que eu estou te ensinando, te propondo a te ensinar, eu apliquei para mim. Então o que eu fiz naquela oportunidade? Eu contratei uma pessoa para me ensinar. Então aquilo que eu ia pegar macro, um livro pesado, denso, construindo, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa e essa pessoa me ensinou. Aí ela me cobrou? Obviamente, houve um preço por aquilo, mas eu fiz o custo de oportunidade. E se eu fosse fazer um mestrado numa faculdade privada, o mestrado hoje, a mensalidade está em torno de quase uns R$2.400. Eu paguei um preço para ela me ensinar, foi custoso? Sim, mas só que eu paguei aqui só aquele preço e eu vou evitar, eu vou ter uma economia de quanto aí? O mestrado hoje não sai quase menos de 24 a 30 mil reais se você for fazer uma faculdade privada. Então eu tive uma economia grande. Então tudo é muito relativo. Você tem que fazer um custo de oportunidade, entendeu? E tempo, gente, tempo hoje vale muito. Você tem que otimizar o seu tempo. Aquilo que você ainda vai construir, aquilo que você ainda vai correr atrás, de repente até estudando errado, eu vou te ensinar através de técnicas, te dar só e somente só aquilo que o teu examinador pode perguntar. É uma matéria a menos que você assiste comigo, é uma matéria a menos que você vai estudar após assistir essa aula, porque eu vou te dar técnicas poderosas e vou fazer você entender essa lei. Mesmo que você estude essa lei depois, ela já vai fluir de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais tranquila. E aí você pode ter medo, poxa, isso não é para mim, não, o concurso não é para mim, não faça isso. Tem muita gente que me pergunta assim, poxa, ainda dá tempo para estudar? Sim, gente, olha só, eu tô te prometendo aqui, em 4 horas, te ensinar o conteúdo da lei orgânica, que é uma lei chata, é uma lei pesada, é uma lei que vai, que volta, às vezes você lê e fica irritado porque não consegue entender. Então dá tempo, se em um dia, em 4 horas eu consigo te dar o conteúdo dessa lei, se a gente for pensar friamente, objetivamente, em 9 dias eu conseguiria, no mesmo formato, acabar o conteúdo do Ministério Público e você depois revisar, fazer simulados, fazer exercício e efetivamente entrar para brigar por uma das vagas. Então vale muito a pena aqui, porque além de você aprender o conteúdo, você vai aprender uma técnica de replicação. O que eu te ensinar aqui, você pode levar para as outras matérias. Fora, pessoal, que eu estou começando com lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Mas o professor Paulo vai entrar com direito civil, o professor Paulo vai entrar com direito administrativo, eu e o professor Paulo a gente vai entrar com regime jurídico único, tem o professor Joelso Beltrão também, que vai fazer um revisaço de redação. Então esses encontros eles vão continuar acontecendo. Então, se você fizer esse investimento, obviamente que o seu resultado vai ser muito satisfatório. E lembrando, concurso do Ministério Público, no horário de 8 às 14, está pagando o valor de R$4.000. Então, pessoal, eu queria te convidar para você tomar uma decisão na sua vida. Se você quer trabalhar de 8 às 14, se você quer trabalhar 30 horas semanais, se você quer ter promoção por antiguidade, promoção por merecimento, adicional de tempo de serviço, se você quer ter um departamento médico odontológico, como é no Ministério Público tem, que a gente tem acesso todo a uma equipe médica que faz a nossa atuação toda preventiva com relação à saúde, nossa e dos nossos dependentes. Se você quer, pessoal, ter estabilidade e ganhar pelo resto da tua vida um salário, faça chuva ou faça sol, se você quer ser servidor do Ministério Público, eu te convido para você fazer esse curso da Lei Orgânica do Ministério Público em 4 horas. Porque olha só, muito mais do que você aprender o conteúdo de uma lei, você vai aprender uma técnica de replicação. As técnicas que eu vou te ensinar aqui, você leva para as outras disciplinas e você pode tornar o seu sonho uma realidade. Clique no link aqui embaixo e você se inscreve. Agora sim, pessoal, uma informação muito importante que eu tenho para te dar.
o nosso curso é inviável fazer com muita gente. Eu não posso fazer com muita gente, porque senão perde o brilho, perde todo o foco que eu estou querendo dar. Então, são vagas limitadas. Então você clica no link aqui embaixo, se inscreve logo e aí eu te encontro lá nessa super aula aqui de 4 horas, onde eu vou quebrar a tua banca e te ensinar tudo que você precisa saber da lei orgânica. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!